O zumbido constante do ar-condicionado central da minha cobertura nos jardins mascarava o silêncio tenso que pairava sobre a sala de jantar. O termostato estava travado em 21 graus, criando uma bolha artificial de frescor contra o calor abafado e úmido de uma véspera de Natal, típica de São Paulo. O ambiente cheirava a uma mistura complexa e enjoativa. O aroma gorduroso do peru, assado com ervas finas, o perfume cítrico de limpeza dos móveis de madeira maciça, a cera das velas decorativas de canela e, acima de tudo, o cheiro metálico e invisível do medo. Eu estava sentado na cabeceira da mesa, o lugar do patriarca, observando a minha família como um cientista observa bactérias numa placa de Petri. À minha esquerda, a minha esposa, Luísa, sorria com aquela inocência que sempre me desarmou, servindo farofa para os nossos sobrinhos barulhentos. À minha direita, no lugar de honra que ele mesmo havia solicitado, com uma insistência suspeita, estava Beto, o meu cunhado, o irmão mais novo de Luísa, um homem de 40 anos que exalava o odor azedo de colônia importada, misturado com o suor frio de quem carrega uma sentença de morte no bolso. Beto levantou-se abruptamente. O movimento foi rígido, mecânico. Ele pegou uma colher de sobremesa de prata e bateu 3 vezes na lateral da sua taça de cristal Bacará. Tlim, tlim, tlim. O som agudo e persistente cortou as conversas paralelas e fez as crianças pararem de rir. Ele segurava uma garrafa de vinho tinto pesada, escura, com um rótulo que faria qualquer colecionador prender a respiração em reverência. Chateau Margaux, 1996. Uma das safras mais lendárias do século. Ele a trouxe embrulhada num tecido de veludo vermelho, manuseando-a com um cuidado quase litúrgico, como se transportasse uma relíquia sagrada ou uma bomba. Atenção, família! Beto começou. A voz dele tinha aquele timbre vibrante, excessivamente simpático e treinado, típico de quem passou a vida vendendo mentiras e pedindo empréstimos que jamais pagaria. Eu sei que este ano foi turbulento. Sei que cometi erros, que tropecei, que dei dor de cabeça para todos vocês. Mas o Natal é o momento da redenção. É o momento de zerar o cronômetro. E eu queria dedicar esta noite ao pilar desta casa, ao homem que segura o teto sobre as nossas cabeças quando a tempestade vem, meu cunhado, Fernando. Ele caminhou até a minha cadeira, contornando a mesa. Eu podia ver a jugular dele pulsando no pescoço, logo acima do colarinho da camisa de linho italiano que eu sabia ter custado R$ 3.000, dinheiro que ele certamente havia extorquido da irmã sob alguma desculpa de emergência médica inexistente. Fernando, ele disse, olhando nos meus olhos com uma intensidade febril, quase maníaca. Eu trouxe esta garrafa da minha reserva pessoal. É o meu pedido de desculpas, o meu tratado de paz definitivo. Eu queria ter a honra de servir você pessoalmente. Ele inclinou a garrafa sobre a minha taça. O líquido escuro, denso, com a cor de sangue venoso coagulado, gorgolejou para dentro do cristal. Ele serviu uma dose generosa, talvez generosa demais para um vinho tão complexo. Depois, com a mão tremendo levemente, serviu a própria taça. Um brinde. Ele ergueu o copo, fazendo o vinho oscilar perigosamente perto da borda. A sua saúde, Fernando. Que você viva todo o tempo que o destino permitir. E que todos os nossos problemas financeiros e as nossas mágoas fiquem enterrados no passado, a partir de hoje. Todos na mesa sorriram e ergueram seus copos de água ou refrigerante, esperando o meu discurso. Luísa me olhava com olhos brilhantes, emocionada, apertando as mãos em sinal de gratidão pelo gesto do irmão problemático. Ela via reconciliação. Eu via desespero. Levei a mão à taça. O cristal estava frio contra a minha pele quente.
Levantei o vinho até a altura dos olhos. A cor era magnífica, um rubi profundo, quase negro no núcleo, clareando para um granada nas bordas, típico de um vinho com 30 anos de envelhecimento. Levei a taça ao nariz para o primeiro nariz, o exame olfativo instintivo que qualquer homem que aprecia vinhos faz automaticamente. Fechei os olhos, esperando a explosão de terroir. O aroma subiu pelas minhas narinas. Primeiro, as notas esperadas, a base da pirâmide olfativa, frutas negras maduras, cassis, um toque sutil de couro velho, caixa de charutos e o cedro do carvalho francês. Mas então, lá no fundo, escondido atrás da cortina de fumaça da madeira, o meu olfato treinado captou a anomalia. Não era um cheiro de uva, não era um cheiro de fermentação natural. Era um cheiro doce, doce demais, sintético, metálico. Um cheiro que não pertencia aos vinhedos de Bordeaux, mas sim aos tanques de resfriamento industrial e aos corredores estéreis da minha fábrica de produtos químicos. Era o cheiro de um laboratório. Era o cheiro da morte. Abri os olhos e olhei para Beto por cima da borda da taça. Ele não estava bebendo. A taça dele estava parada a milímetros dos lábios, mas os lábios estavam selados. Os olhos dele estavam fixos na minha garganta, observando o movimento dos músculos do meu pescoço. Ele não piscava. A pupila dele estava dilatada, engolindo a íris. Ele estava em suspensão. Ele precisava que eu bebesse. A vida dele dependia daquele gole. O meu cérebro, forjado em 30 anos de análise de riscos industriais e negociações com tubarões corporativos, processou a informação e deu o veredito em milissegundos. Aquilo não era vinho. Aquilo era uma execução química. Saúde, Fernando! Ele incentivou, a voz falhando um pouco, um sorriso nervoso repuxando o canto da boca. Bebe! Dizem que é um néctar dos deuses. Afastei a taça dos lábios lentamente, milímetro por milímetro, prolongando a tortura dele. Pousei-a na mesa de madeira maciça com um clique suave, deliberado, que soou como o engatilhar de uma arma na sala silenciosa. O sorriso de Beto vacilou, transformando-se numa careta de confusão. Sabe, Beto, eu disse, a minha voz saindo num tom grave, assustadoramente calmo e controlado, fazendo a temperatura psicológica da sala despencar para o zero absoluto. O Chateau Margaux 1996 é um vinho extremamente complexo. Ele ficou 30 anos preso nessa garrafa, sofrendo reações químicas lentas no escuro. Seria um crime, uma ofensa à enologia, bebê-lo assim, sufocado logo após abrir. Ele precisa respirar. Ele precisa oxidar para liberar a verdade. Cruzei as mãos sobre a mesa, inclinando-me levemente na direção dele. Vamos deixá-lo no decanter por 30 minutos. Enquanto o vinho abre e revela seus segredos, podemos conversar sobre aquela dívida de 2 milhões com os agiotas russos que vence amanhã de manhã, não é? A cor foi drenada do rosto do meu cunhado tão rápido que ele pareceu um cadáver embalsamado sentado à mesa de Natal. O plano dele, que dependia de uma morte rápida, silenciosa e natural durante a ceia, acabara de colidir com um obstáculo intransponível: a minha paciência e o meu nariz. Meu nome é Fernando Siqueira. Tenho 53 anos. Sou proprietário, fundador e químico-chefe da Siqueira Química Industrial, uma empresa que fornece solventes, reagentes de alta pureza e bases químicas para o da indústria farmacêutica e de tintas de toda a América Latina. Eu passei a vida inteira lidando com elementos voláteis. Eu conheço a tabela periódica melhor do que conheço a árvore genealógica da minha família. A química é uma ciência exata e brutalmente honesta. Reações têm consequências previsíveis. Se você mistura sódio metálico com água, você tem uma explosão térmica. Se você mistura um parente fracassado,
ganancioso e sem caráter com uma dívida impagável, a explosão é igualmente inevitável. A única diferença é que os estilhaços são emocionais. Beto sempre foi o isótopo radioativo da família da minha esposa. Aos 40 anos, ele nunca conseguiu manter um emprego por mais de um ano. Ele se apresentava como empreendedor serial, mas, na verdade, era um viciado em atalhos, apostas esportivas e esquemas de pirâmide. Durante 15 anos, eu tentei estabilizá-lo. Eu financiei a abertura de um bar temático na Vila Madalena. Faliu em 6 meses por má gestão, bebidas superfaturadas e roubo de estoque pelos próprios sócios que ele trouxe. Eu paguei um curso caríssimo de pilotagem de helicóptero. Ele desistiu na terceira aula porque descobriu que tinha labirintite. Eu paguei a entrada do apartamento onde ele mora hoje. Eu fazia isso por Luísa. A minha esposa tem um coração de ouro e uma cegueira seletiva patológica quando se trata do irmão caçula. Ele só precisa de uma chance, Fernando. Ele tem bom coração. Ela me dizia, com lágrimas nos olhos, e eu, por amor a ela, dava a chance. E ele, por amor ao dinheiro fácil, a desperdiçava. Mas há 3 meses, a dinâmica mudou. A incompetência folclórica deu lugar ao desespero criminal. Beto apareceu no meu escritório na fábrica, numa tarde chuvosa de terça-feira. Ele furou o bloqueio da secretária. Ele não estava com a arrogância habitual de quem vai pedir dinheiro para um negócio imperdível. Ele estava fisicamente destruído, magro, com a pele cinzenta, olheiras profundas e as mãos tremendo como as de um alcoólatra em abstinência. Ele sentou-se na minha frente, desabou a cabeça na mesa de vidro e confessou. Ele havia entrado num esquema de alavancagem de investimentos em criptomoedas, operado por agiotas ligados a uma facção criminosa da zona leste de São Paulo. Ele pegou dinheiro emprestado a juros de 20% ao mês, perdeu tudo quando a moeda despencou num golpe de rug pull e agora a dívida acumulada era de 2 milhões de reais. Eles me deram prazo até o Natal, Fernando. Ele sussurrou, chorando, o catarro escorrendo pelo nariz. Se eu não pagar, eles disseram que não vão me matar. Eles disseram que vão pegar a minha esposa, vão pegar os meus filhos na porta da escola. Eles me mostraram fotos das crianças entrando na van escolar hoje de manhã. Fernando, pelo amor de Deus, você tem esse dinheiro no caixa pequeno da empresa. Para você, é um erro de arredondamento. Me empresta. Eu assino o que você quiser. Eu viro seu escravo. Eu limpo o chão da fábrica. Eu olhei para aquele homem patético. Eu não senti pena. Senti um nojo profundo, visceral. 2 milhões não é troco de padaria, Beto. E a Siqueira Química não é banco para viciados em jogo que colocam a própria família na linha de tiro. Você vai deixar a minha família morrer? Ele gritou, batendo na mesa com força, levantando-se. Você é bilionário. O que são 2 milhões para você? É um capricho. É um carro novo na sua garagem. Não é capricho. É princípio. Eu já te dei mais de $500 mil ao longo dos anos, a fundo perdido. Acabou. A fonte secou. Venda o seu apartamento. Venda o seu carro. Mude para a casa da sua sogra. Assuma a responsabilidade pelos seus erros pela primeira vez na vida. Se eu vender tudo hoje, num leilão de urgência, não dá metade da dívida. Eles querem o dinheiro vivo, em espécie ou cripto, até o dia 25. Então, você tem um problema grave, Beto. Mas não é o meu problema. Saia da minha sala antes que eu chame a segurança para te arrastar daqui. Ele se levantou, limpando o rosto com a manga do paletó. Naquele momento ele parou de chorar. O rosto dele assumiu uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza, não era medo, era um ódio frio, calcificado, silencioso, o olhar de quem percebe que não tem mais nada a perder. Você vai se arrepender disso, Fernando, ele disse, a voz baixa, quase inaudível.
Você acha que o seu dinheiro te torna imortal? Mas você sangra como qualquer um, e quando você sangrar, ninguém vai chorar. Eu ignorei a ameaça. Achei que fosse o drama teatral de um homem encurralado. Eu cometi o erro clássico dos homens racionais. Tentei aplicar a lógica a uma mente desesperada e sociopata. Para Beto, a minha morte não era uma tragédia, era a solução contábil perfeita. Se eu morresse, Luísa, minha única herdeira direta, não temos filhos, ficaria com tudo. A fábrica, as contas, os imóveis. E Luísa, devastada pelo luto e manipulada pelo irmãozinho que a apoiava, assinaria qualquer cheque para salvar a vida dele, dos agiotas no dia seguinte ao enterro. Eu valia mais morto do que vivo para ele. E o Natal era o prazo final. A semana que antecedeu o Natal foi estranhamente calma, o silêncio antes do tsunami. Beto parou de ligar, pedindo dinheiro. Ele disse a Luísa, num almoço, que tinha renegociado a dívida com um investidor anjo e vendido uns bens para abater os juros. Luísa ficou aliviada, chorou de alegria. Eu fiquei em alerta máximo. Agiotas da Zona Leste não renegociam com perdedores. Eles executam ou tomam ativos. Se Beto estava calmo, ele tinha um plano B. 3 dias antes da ceia, às 6 da manhã, o meu chefe de segurança patrimonial, Carlos, me ligou. Carlos é um ex-perito criminal meticuloso, um homem que vê o que as câmeras não mostram. Doutor Fernando, desculpe o horário. Tivemos uma anomalia no inventário digital do Laboratório de Síntese 4. O que sumiu, Carlos? Algum metal nobre? Platina dos catalisadores? Não, senhor. Isso que é estranho. O valor financeiro é irrisório. Sumiu um frasco de vidro âmbar contendo 500 mililitros de etileno-glicol PA para análise, pureza 99%. E sumiu também uma pequena quantidade, cerca de 5 gramas, de trióxido de arsênico que usamos para tratamento experimental de madeira. Quem acessou o laboratório? As câmeras do corredor estavam em manutenção programada entre as 3 horas e as 4 horas da manhã de sábado. Alguém sabotou o sistema localmente, mas o registro da catraca de acesso biométrico tem uma falha. Alguém usou um crachá de visitante administrativo antigo que deveria ter sido desativado há 2 anos. Puxei o log antigo. Esse crachá foi emitido para Roberto Mendes, seu cunhado, na época em que ele tentou estagiar no RH. Eu segurei o telefone com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Etileno-glicol. Qualquer químico de primeiro ano sabe o que é. É o principal componente de anticongelantes automotivos e fluidos de freio. É um álcool dihidroxílico, líquido, viscoso, incolor, inodoro. Mas ele tem uma característica fatal e traiçoeira. Ele é doce, extremamente doce, como xarope de milho. Se ingerido, é rapidamente absorvido. O corpo o metaboliza no fígado através da enzima álcool desidrogenase, transformando-o em glicoaldeído, ácido glicólico e, finalmente, ácido oxálico. O ácido oxálico se liga ao cálcio do sangue e forma cristais de oxalato de cálcio insolúveis. Esses cristais microscópicos, afiados como vidro, acumulam-se nos rins e no cérebro. O resultado clínico, nas primeiras horas, parece uma embriaguez forte, euforia, tontura, náusea. Depois de 12 horas, acidose metabólica severa e falência cardiopulmonar. Em 24 horas, falência renal aguda, irreversível, coma e morte. Se a vítima bebeu álcool junto, o diagnóstico de coma alcoólico, pancreatite aguda ou infarto fulminante é quase automático em autópsias superficiais que não buscam toxinas específicas. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com um estalo horrendo e definitivo na minha mente. O cunhado desesperado, com data de validade, a ameaça de morte, o roubo de um veneno doce, barato e indetectável ao paladar se misturado corretamente.
e a súbita vontade de trazer um vinho tinto raro, encorpado e frutado para a ceia de Natal. O vinho tinto, com seus taninos fortes, acidez e sabor de frutas negras, mascararia perfeitamente a doçura xaroposa e a viscosidade do etilenoglicol. Ele não estava trazendo um presente de reconciliação. Ele estava trazendo a minha execução em uma garrafa de vidro. Eu não contei nada a Luísa. Se eu contasse, ela entraria em pânico, confrontaria o irmão imediatamente e ele negaria tudo. Ele jogaria o veneno na privada, diria que eu estava delirando de ciúmes ou paranoia. E eu ficaria como o marido abusivo que odeia a família dela. Eu precisava de prova material. Eu precisava da materialidade do crime. Eu precisava pegá-lo com a arma fumegante, ou melhor, com a taça fumegante na mão. Liguei para Carlos. Carlos, eu quero você e 2 agentes armados de plantão na noite de Natal. Traga o kit portátil de toxicologia forense. Quero os reagentes de chifre e ácido periódico. Fique no carro, na garagem do meu prédio, com o motor ligado. Eu vou descer com uma amostra. O senhor vai deixar ele servir o vinho, doutor? Isso é insanamente arriscado. Se o senhor beber um gole, pode danificar seus rins para sempre. Eu sou um químico, Carlos. Eu sei manipular substâncias perigosas. Ele vai servir. E eu vou brindar. É a única maneira de mandá-lo para a cadeia por tempo suficiente para ele não ameaçar mais a minha esposa. E assim, voltamos à noite de Natal, à sala de jantar refrigerada. Beto estava sentado à mesa, roendo as unhas, olhando para a garrafa de Margot que eu havia deixado respirando no centro da mesa. Ele estava suando frio. A cada minuto que eu demorava para beber, a ansiedade dele aumentava. Ele sabia que o veneno estava ali, degradando-se ou concentrando-se. Fernando! Ele insistiu 20 minutos depois, a voz trêmula. O vinho já respirou. Vamos beber? O peru vai esfriar e o vinho vai esquentar. É um pecado esperar tanto. Tem razão, Beto. Vamos honrar esse presente magnífico. Levantei-me. Peguei a taça dele e a minha. Vou levar para a cozinha para passar uma água nas taças, pegar um poeira do armário. E vou trazer o decânter de cristal. É mais elegante para um vinho desse porte. Não precisa! Ele quase gritou, levantando-se e derrubando o guardanapo. Eu faço. Eu limpo. Sente-se, Beto. Coloquei a mão no ombro dele, apertando com firmeza. Você é visita. Na minha casa, eu sirvo. Relaxe. Aproveite a sua última noite de paz. Digo, de Natal. Caminhei até a cozinha. A porta, vai e vem, se fechou atrás de mim, abafando o som da sala. Luísa estava na sala rindo com as crianças. A cozinha estava vazia e silenciosa. Agilei com a precisão de um cirurgião em campo de batalha. Tirei do bolso interno do paletó um frasco de coleta estéril, tipo hospitalar, com tampa de rosca vermelha. Despejei metade do conteúdo da minha taça, aquela que ele serviu com as próprias mãos, dentro do frasco e fechei bem, garantindo a vedação. Guardei o frasco no bolso, sentindo o peso da prova contra o meu peito. O restante do vinho da minha taça eu despejei na pia, de inox, e abri a torneira no máximo por 10 segundos, vendo o líquido vermelho desaparecer pelo ralo. Lavei a taça freneticamente. Abri a geladeira. Peguei uma garrafa de vinho tinto comum, um cabernet chileno de mesa que eu usava para cozinhar molhos. Enchi a minha taça até exatamente o mesmo nível que estava antes. Voltei para a sala. A taça na minha mão agora continha vinho barato e inofensivo. A taça de Beto continuava intacta na mesa. Eu não a toquei, para não deixar digitais ou alterar a cena. O veneno real estava no meu bolso. Sentei-me à mesa. Beto me olhava como um falcão observa um rato no campo. Agora sim, eu disse, erguendo a taça contra a luz do lustre. À família e aos pagamentos de todas as dívidas, sejam elas financeiras ou morais. Beto sorriu.
um sorriso aliviado e grotesco. A família, Fernando. Levei a taça à boca. Bebi um gole longo, dramático, segurando o líquido na boca antes de engolir. Fechei os olhos como se estivesse em êxtase. Beto soltou o ar que prendia nos pulmões num suspiro audível. Os ombros dele, que estavam tensionados perto das orelhas, relaxaram. O brilho de vitória assassina voltou aos olhos dele. Ele achou que tinha conseguido. Ele achou que eu era um cadáver caminhando, com o relógio biológico contando as horas para a falência renal. E então? Ele perguntou, a voz cheia de expectativa. É bom? Tem um sabor peculiar, eu comentei, limpando os lábios com um guardanapo de linho. Um pouco mais doce do que eu lembrava para um bordô seco, mas potente, muito potente. Sinto que vai fazer efeito rápido. Ele riu, servindo-se de mais farofa. É a safra, Fernando. É exclusiva. Aproveite. Pedi licença novamente 5 minutos depois. Esqueci o celular, carregando no escritório. Já volto. Fui até a área de serviço, onde fica o duto de lixo e o elevador de carga. Desci até a garagem. Carlos estava lá, com o laboratório portátil montado no porta-malas do SUV blindado, iluminado por uma lanterna tática. Entreguei o frasco. Teste agora. Carlos pingou 3 gotas do reagente de ácido periódico e depois o corante de Schiff no tubo de ensaio contendo o vinho. Aguardamos 60 segundos. O silêncio na garagem era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de fogos de artifício. O líquido no tubo de ensaio mudou de cor, de vermelho escuro para um violeta brilhante, fluorescente e intenso. Reação positiva, alta concentração de glicóis. Aquilo não era vinho, era uma bomba química. Se eu tivesse bebido aquele gole original, eu estaria morto em 48 horas. Senti uma tristeza profunda, quase física. Não por mim, mas por Luísa, o irmão dela. O menino que ela ajudou a criar tentou matá-la também, pois matar o marido dela era destruir a vida dela, apenas por dinheiro. A tristeza durou 2 segundos. Depois, ela foi substituída pela frieza absoluta do executor. Chame a polícia, Carlos. Ligue para o delegado Seixas. Diga que temos um flagrante de tentativa de homicídio qualificado com prova material preservada. Subam em 5 minutos. E tragam as algemas. Voltei para a sala de jantar. Agora, começaria a segunda parte do meu plano. Eu queria ver a confissão nos olhos dele antes de a lei tocar nele. Eu queria que ele acreditasse, por alguns minutos, que tinha vencido. Sentei-me no sofá, de couro branco, longe da mesa. A família estava comendo a sobremesa. Coloquei a mão na testa, soltei um gemido baixo, sibilante. Fernando? Luísa perguntou, largando o prato de rabanada. O que foi, amor? Você está pálido. Não sei. Minha voz saiu arrastada, simulando os primeiros efeitos neurotóxicos da intoxicação por glicol. Me deu uma tontura repentina, uma pressão na nuca. A minha visão está ficando turva nas bordas. Beto parou de comer. Ele largou o garfo. Ele olhou para mim com uma fascinação mórbida, científica. Ele não parecia preocupado. Ele parecia excitado. O predador vendo a presa sucumbir ao veneno. Deve ser o vinho, Fernando. Beto disse. A voz calma demais, controlada demais. É um vinho muito antigo, forte. Talvez tenha caído mal no estômago vazio. Por que você não vai deitar no quarto? Tenta dormir um pouco. O sono cura tudo. Tenta dormir. A instrução clássica do envenenador. Se eu dormisse, entraria em coma e morreria silenciosamente na cama. E ele poderia dizer que foi morte natural durante o sono. Acho que vou deitar. Estou sentindo as minhas pernas formigarem, eu disse, tentando levantar e cambaleando de propósito, segurando no braço do sofá. Eu ajudo ele. Beto levantou-se num pulo, derrubando a cadeira. Deixa comigo, Luísa. Fica com as crianças. Eu levo ele para o quarto.
Eu cuido dele. Ele correu até mim e me pegou pelo braço. O toque dele era firme, possessivo. Ele queria garantir que eu não ligasse para um médico. Ele queria ser o carcereiro da minha morte. Ele queria me ver dar o último suspiro para ter certeza. Enquanto ele me levava pelo corredor, longe dos ouvidos de Luísa, eu me deixei pesar sobre o ombro dele. Beto! Eu sussurrei, com a voz falhando propositalmente, o que tinha naquele vinho. O gosto era estranho. Ele aproximou a boca do meu ouvido. O hálito dele cheirava a peru e ganância. Tinha a minha liberdade, Fernando. Tinha o pagamento dos meus 2 milhões. Relaxa, logo passa, não vai doer nada. Você vai dormir e a minha irmã vai ficar rica. E eu também. Foi a confissão. Clara, inequívoca. Ele achou que estava falando com um cadáver. Nesse momento, o interfone tocou, um som longo e estridente. Depois, a campainha da porta de serviço e social tocaram simultaneamente e insistentemente. Beto travou no meio do corredor. Quem é essa hora? Ele sussurrou, tenso. A empregada correu para abrir a porta principal. Polícia! Mãos para cima! Polícia Civil! 3 policiais militares armados invadiram a sala de jantar com armas em punho, seguidos pelo delegado Seixas e por Carlos, que segurava o kit de teste. A cena foi caótica. Luísa gritou. As crianças correram para baixo da mesa. Beto me soltou, assustado, dando um passo para trás. Eu me endireitei. A tontura desapareceu instantaneamente. Arrumei o meu paletó, limpei a falsa fraqueza do rosto. E olhei para ele com a soberania de um juiz no dia do juízo final. O choque no rosto dele, ao me ver subitamente sóbrio e forte, foi impagável. O que é isso? Beto gritou, a voz falhando. Polícia no Natal? Fernando, o que está acontecendo? Eles não vieram para a ceia, Beto. Eu disse, a minha voz, agora firme, grave e letal, ecoando pela sala e silenciando o choro de Luísa. Eles vieram buscar o lixo tóxico que você trouxe para minha casa. Apontei para a mesa. Delegado, a arma do crime é aquela garrafa de vinho aberta. A prova material do veneno está aqui, neste laudo preliminar feito pela minha segurança. O vinho contém uma dose letal de etilenoglicol. Luísa correu até mim, agarrando o meu braço, os olhos arregalados de terror. Fernando, o que você fez? Porque a polícia está prendendo o meu irmão. Ele trouxe um vinho de presente. Você está confuso. Beto começou a rir, uma risada nervosa, histérica, o suor escorrendo em bicas pelo rosto pálido. O Fernando bebeu demais. Ele está delirando, Luísa. Delegado, isso é um absurdo. É um Chateau Margaux de 5 mil reais. Eu sou um empresário. O meu cunhado me odeia e armou isso. O delegado caminhou até a mesa. Ele calçou luvas de látex pretas, pegou a garrafa de vinho com cuidado extremo. Se é vinho puro, Sr. Roberto. O delegado disse, com a voz calma de quem já viu muitas mentiras. O senhor não se importaria de beber um copo agora na nossa frente para provar a insanidade e a calúnia do seu cunhado, certo? A sua taça está cheia ali na mesa. O senhor se serviu, mas não bebeu. Beba. Beto congelou. O rosto dele passou de vermelho para cinza chumbo. Eu já bebi. Não, você não bebeu. Eu interrompi, caminhando até a mesa. Peguei a taça dele, a que continha o veneno original. A sua taça está intocada, Beto. Beba. Prove para a sua irmã que eu sou um monstro mentiroso. Um gole. Se você beber e não cair morto ou em diálise em 2 dias, eu te dou metade da minha empresa agora, assinada em cartório. Beba. Estendi a taça para ele. O líquido escuro balançou. Beto olhou para a taça como se fosse uma serpente venenosa pronta para picar. Ele sabia que a concentração ali era mortal. Ele recuou, batendo as costas na parede do corredor, encurralado. As mãos dele tremiam incontrolavelmente. Eu não quero. Eu tenho úlcera.
O médico proibiu. Você não tem úlcera. Eu rugi, avançando um passo, encurtando a distância. Você tem dívidas. Você tem agiotas na sua cola. Beba ou confesse. Beto olhou para os policiais. Olhou para a irmã, chorando em choque. Olhou para mim. A pressão foi demais. A máscara de bom moço se desfez em pedaços. Ele deu um tapa na minha mão, derrubando a taça no chão. O cristal estilhaçou e o vinho manchou o tapete persa de vermelho sangue, espalhando o cheiro doce e mortal pela sala. Maldito! Ele gritou, chorando de ódio puro, o rosto contorcido. Maldito seja você e o seu dinheiro! Você podia ter me ajudado. Você tem milhões parados no banco e me deixou na mão dos agiotas para morrer. Você merecia morrer. Você é um egoísta. Eu ia salvar a minha família. A culpa é sua. A confissão explodiu na sala como uma granada. Luísa soltou um grito de horror, cobrindo a boca, percebendo que o irmãozinho era um monstro capaz de assassiná-la emocionalmente e matar o marido dela na noite de Natal. Os policiais não esperaram mais. Avançaram sobre ele. Beto tentou correr para a varanda, talvez pensando em pular, mas Carlos o interceptou com um golpe técnico de imobilização, jogando-o de cara no tapete molhado de veneno. As algemas clicaram nas costas dele. O som metálico selou o destino dele. A ceia de Natal acabou ali, entre sirenes e gritos. A garrafa de vinho foi lacrada em saco de evidência. O frasco com a minha amostra também. O tapete foi recortado para análise. Fomos todos para a delegacia. Luísa prestou depoimento em estado de choque, amparada por mim. Ela teve que confirmar que o irmão trouxe a garrafa e insistiu no brinde exclusivo. Beto, na sala de interrogatório, sem a proteção da família e apavorado com a perspectiva de ser morto pelos agiotas na rua, quebrou rápido. Ele confessou tudo, na esperança de conseguir proteção policial e isolamento na cadeia. Ele detalhou como invadiu o laboratório, como usou uma seringa hipodérmica para injetar o veneno pela rolha de cortiça, sem violar o lacre de chumbo externo, e como planejava induzir Luísa a vender as ações da minha empresa após a minha morte súbita. Ele admitiu. O Fernando era mais valioso morto. O dinheiro dele estava parado. Eu precisava fazer o capital girar. Hoje, 12 meses se passaram desde aquele Natal. O processo correu rápido devido à confissão e à materialidade flagrante. Beto foi condenado a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, uso de veneno, traição e furto qualificado. Ele está cumprindo pena na penitenciária de Tremembé. Os agiotas russos, ironicamente, foram presos numa operação da Polícia Federal 2 meses depois, baseada em parte nas informações que Beto deu em desespero. Na cadeia, Beto vive isolado. A família o renegou completamente. Luísa nunca mais falou com ele. A dor de saber que o irmão a consolaria no enterro do marido que ele mesmo matou foi uma ferida que nunca vai cicatrizar totalmente. A minha casa está mais silenciosa. Mudei algumas coisas na minha rotina. A segurança do laboratório na fábrica agora usa biometria de íris e reconhecimento facial. Ninguém entra sem que eu saiba, e na minha casa eu instalei uma adega com fechadura digital biométrica. Neste Natal, a mesa estava menor, apenas eu e Luísa. Não convidamos parentes distantes. Abri um vinho, um Cabernet Sauvignon, simples, honesto. Servi as 2 taças. Luísa olhou para o vinho com um receio instintivo. O trauma ainda vive nos olhos dela. Eu peguei a minha taça, levei ao nariz, cheirei profundamente, bebi um gole generoso na frente dela e sorri, segurando a mão dela. Está limpo, meu amor. Pode beber. Aos 53 anos, eu aprendi a lição mais valiosa da química orgânica e da vida. A toxicidade nem sempre vem em frascos com caveiras e avisos de perigo.
Às vezes, ela vem embrulhada em veludo, sorrindo, com o nosso mesmo sobrenome e memórias de infância. E a única maneira de sobreviver é nunca, jamais beber de olhos fechados, mesmo que o brinde seja proposto por quem tem o seu sangue. A confiança é um elemento nobre, mas o controle é o único reagente que impede a explosão.